Meus amigos, conosco o nosso incansável companheiro Alisson Guedes, com o tema Amor, Princípio da Vida. Votos cordiais de saúde e paz a todos os presentes, àqueles que nos assistem e começam agora a Rede Amigo Espírita. Como de costume, trazemos o abraço fraterno da nossa casa na Grande Recife do Grupo Espírita Francisco de Assis e fazemos votos que esta casa e aqueles outros que aqui estejam representando as demais casas do movimento espírita de Vitória permaneçam fiéis a Cristo e a Kardec, tendo em vista a necessidade desta fidelidade no momento pelo qual passa o planeta Terra. O amor é a síntese das lições de Jesus de Nazaré. No entanto, nós buscamos compreender este sentimento, e não são poucas as vezes que nós banalizamos o seu uso, porque o colocamos em diversas frases, em diversas situações, quando muitas vezes não conseguimos sequer compreender o que é o amor, muito menos encontrá-lo dentro dos nossos próprios corações e intenções. Se nós avaliarmos, iremos buscar ao longo da história inúmeras pessoas que buscaram conceituar este sentimento para talvez, através de um conceito concreto, pudéssemos vir a trabalhar em cima do conceito para atingirmos esta meta que a nossa alma é sedenta de atingir. Porque encontrar um amor, ou encontrar o amor, é verdadeiramente um objetivo na vida de todo ser humano. Se nós olharmos para a figura de um poeta, ele irá falar, talvez, e assim encontramos, que o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Mas, ao mesmo tempo, se observarmos num dos mais famosos sonetos de um cancioneiro, talvez ele veja de outra forma, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. E talvez na palavra do grande arauto do Evangelho, que rompeu os limites da própria geografia, talvez no momento de uma grande transcendência da sua própria alma, narra em sua carta aos Coríntios, uma das mais belas sínteses de uma alma que pode buscar compreender o amor quando ele inicia: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o bronze que soa e o símbolo que tine. No entanto, o próprio apóstolo Paulo talvez nos dê um norte para compreendermos a dificuldade que temos de tomarmos contato e adquirirmos este conceito. Porque ao final desta passagem em Coríntios, na sua primeira carta, Paulo nos diz que quando era criança, falava, sentia e pensava como criança. Mas depois que tornou-se homem, largou as coisas de criança. A doutrina espírita a seu turno, nos trazendo a ideia da reencarnação e da maturação do espírito, faz com que a cada degrau que nós alcancemos, possamos olhar agora o amor cada vez com mais profundidade. Destes todos e inúmeros conceitos, talvez quem tenha sido mais feliz
e nos dê já uma dica do porquê temos tanta dificuldade de compreender este sentimento, que o tornamos tão horizontal quando ele é aquele que mais aponta para a verticalidade para todos nós, seria a figura de João Evangelista, que em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, comece a desvendar este mistério para os nossos corações. Deus é amor. Joana de Ângeles, aproveitando essa visão deste apóstolo especial João Evangelista, complementa: o amor é a alma de Deus, porque Deus é a alma do amor. Aí encontra-se a grande charada, porque a doutrina espírita, trazendo no seu livro Basilar, o livro dos Espíritos, nos fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Logo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é o amor. O que corrobora para dizer então que o amor é o princípio da vida. E como nós não temos condições de compreender a Deus, porque o relativo não abarca o absoluto, provavelmente na condição em que ainda nos encontramos, não conseguimos compreender o amor na sua profundidade. No entanto, se Deus é amor, e o amor é a alma de Deus, quando olhamos para o início do universo, de uma explosão surge a harmonia do cosmos. A vida é orquestrada de forma a nós nem sabermos como, porque temos teorias, mas não a comprovação. Da manipulação daqueles aminoácidos, dando a possibilidade para que exista a vida. E que nós hoje aqui estejamos sobre uma lei, que se esta lei divina é a própria figura de Deus, e Deus é amor, então é o amor que tudo rege. E é por conta disso que a alma que saiu da mão do Criador, saiu da mão do amor e traz ali sedenta para viver em uníssona com ela, da mesma forma que Jesus dizia que ele e o Pai eram um, por isso ele era a própria figura do amor. Daí o desafio para cada um de nós, nestas experiências reencarnatórias, compreendermos de uma vez por todas que encontrar-se conectado com o Pai é verdadeiramente fazer valer o que Jesus dizia: a amar a Deus e ao próximo como se ama a si mesmo, de tal forma que mesmo quando a vida se nos apresente repleta de problemáticas e conflitos, se Deus é soberanamente justo e bom, tenhamos a certeza que esses são os caminhos do amor que nos impulsionam para compreender, para simplesmente rompermos as amarras da nossa ignorância e atingirmos esta meta que todos nós buscamos, que é o amor. Permitam-me mostrar uma das faces do amor, contando com a própria emoção a história narrada por Dominique Lapierre em um dos seus livros, Muito Além do Amor. E assim talvez vejamos que situações que ocorrem em nossa própria vida são os caminhos que o amor nos aponta. E a doutrina espírita nos esclarece que quando nós fugimos desta lei máxima, criamos os empecilhos, as dores, mas que estas dores, compreendendo que o amor é a alma de Deus, é exatamente a forma que o amor encontrou de nos trazer de volta ao seu regaço. Encontrava-se naquele período e naquela terra cujo rio Ganges apresenta-se como um ser sagrado, à beira daquele rio onde havia e ainda há a cremação de inúmeros corpos, pois a cidade de Benares é uma cidade no qual é voltada para a adoração do Deus Vishnu,
que é exatamente aquele que nos fala da destruição, mas ao mesmo tempo que nos mostra que destrói, é o processo da renovação. E segundo a crença daqueles hindus, quando se morre na cidade de Benares, provavelmente não é mais necessário reencarnar. À beira daquele rio, junto às piras que queimam em torno de 100 a 300 corpos por dia, havia a figura de uma jovem, podemos dizer uma criança, que trazia o seu anel cravado em suas narinas, os olhos pintados como de costume, mergulhando na beira do rio sagrado, em busca de encontrar talvez algum broche derretido, algum dente de ouro, ou até mesmo a madeira calcinada, para levar para casa para auxiliar a manutenção, tendo em vista que já fora marcada pelos deuses desde o momento do seu nascimento. Ananda era o seu nome, que significa em sânscrito alegria. E ela então, já marcada, apesar do nome, pela divindade, fazia parte da pior casta, segundo a tradição hindu, sendo ela uma pária. E o seu pai era o responsável por manter a tradição daquela família que tinha por obrigação deixar a chama acesa onde seria decomposto, calcinado, melhor dizendo, os corpos, que ali eram levados para encontrarem-se livres deste processo da reencarnação. Mergulhava no lodo pútrido em busca destes tesouros, passava horas e horas junto aos seus 2 irmãos, e ali Ananda recebera um apelido especial. Chamava-se a pequena ave de rapina do Ganges. Naquele abril, Ananda chegava à puberdade, e para aquela cultura, quando se chega neste momento biológico feminino, o pai corre para simplesmente cumprir com a maior obrigação de um pai hindu: arrumar um marido para sua filha. E assim acontecera, e obviamente não precisamos falar, mas vale a pena lembrar que neste processo ela não tinha direito à escolha, sequer a conhecer quem seria o seu marido. O seu pai então abre as conversas, começa a haver as negociações para fazer com que encontre aquela pessoa que para o pai era o ideal para Ananda. Assim acontece. O pai então consegue aquela pessoa. Ananda de nada sabia da personalidade do indivíduo, no entanto já tinha conhecimento que o pai orquestrara o seu casamento. Quando há 14 dias se encontravam da cerimônia, em que já havia a construção do local deste momento festivo para ambas as famílias, o seu pai já estava a enviar os presentes para os novos parentes do dote de Ananda. Naquele instante, faltando os 14 dias, Ananda sentiu uma pequena mancha branca próximo ao anel que tinha incrustado em sua narina, como e de um tamanho de um grão de bico. E ela, ao passar o dedo, não sentiu ali o toque das suas próprias mãos. Ao contrário do que possamos pensar, de que muitos de nós talvez ficasse agoniado por passar a mão sobre uma mancha e não termos a sensibilidade, Ananda deixou de lado este problema, porque o seu corpo já trazia inúmeras heranças dadas pelo rio Ganges diante daquele meio pútrido em que ela vivia. Fungos, feridas, abscessos diversos marcavam o seu corpo, e aquela provavelmente seria uma ferida a mais a fazer parte do seu histórico de infecções e de problemas
que lhe marcava uma pequena existência até aquele momento. No entanto, 3 dias se passaram, 4 dias. Que coisa estranha. A mancha não desaparecia. E ainda, despreocupada, correra para sua mãe, que era uma figura endurecida pela própria condição de pária, vivendo este processo cíclico de ter casado aos 13 anos e por obrigação da cultura ter a sua casa repleta de pessoas, dos avós, dos pais, irmãos, tios, sobrinhos. E ali, ao observar, como já estava acostumado em perceber essas manchas no corpo de Ananda, diz a ela para que busque uma pessoa, os quaks, que seriam os curandeiros da época, que tinham sempre uma garrafada ou uma pomada para solucionar aqueles problemas de pele que, vez ou outra, as suas crianças demonstravam. Procura a figura do curandeiro. Ele então olha com bastante cuidado, volta-se para a pequena ave de rapina do Ganges e diz a ela: não há pomada para este seu problema. Isso é lepra. Ananda, ao escutar aquilo ali, é tomada de choque. Volta para casa pensativa. E talvez uma bomba que caísse no meio da sua residência não causasse tanto problema. O pai, quando soube, entrou em desespero. Imediatamente correu em direção à casa do noivo, desfez o noivado, porque afinal de contas, naquela cultura, e na verdade em toda a história da humanidade, aqueles que apresentavam a lepra eram tidos como marcados pelos deuses, e eram expulsos da sua região, porque agora quem deveria ficar e cuidar daquelas pessoas, cujos próprios deuses haviam marcado? Ele vai à casa do noivo, desfaz aquele compromisso, volta para casa e Ananda não esperava, porque por mais que passasse por dificuldades naquela região, nunca havia testemunhado como agia com as pessoas portadoras de lepra. O pai então reúne toda a família na sala, manda chamar Ananda, volta-se para ela e diz: minha filha, o Deus te amaldiçoou. Não há mais espaço para ti nesta casa. Vá embora. E aponta para a porta. Surpresa, com medo, olha para toda a família reunida, busca o olhar da mãe, que lhe estende uma trouxa com poucas roupas, 2 bananas, poucos biscoitos. O pai lhe dá uma rúpia e ele repete: vá. E ela então, vencendo aquele estado estático tamanho, diante daquela palavra de ordem, como se agora ela não mais fizesse parte da família e para eles agora ela estava morta. Ananda, aos 13 anos de idade, segue em direção à saída da sua residência. Quando chega à soleira, volta-se, olha para a família e encontra a figura dos 2 irmãos pequenos que choravam atrás do pai, agarrado à roupa. E ao olhar para a mãe, observa aquele olhar severo, que tirava toda a força dela para encontrar uma brecha que fosse para poder voltar ao lar que lhe dera a vida. Ananda agora, a pequena ave de rapina do Ganges, batia as suas asas como uma desconhecida na rua aos 13 anos de idade, sem saber ler nem escrever, porque fora educada para aos 13 anos encontrar um marido.
começa a transitar pelas ruas, pelas ruelas e becos de Benares. Rua repleta de leprosos e pedintes, porque é tão sagrada esta cidade que as pessoas, quando se percebem que estão chegando próximo ao momento da morte, arrastam-se para Benares para poder lá desencarnar. E agora fazia ela parte desta multidão de anônimos, mais uma leprosa na rua, jovem, uma criança que não sabia ler nem escrever, que apesar da dureza do trabalho para a qual fora imposta, não lhe preparara para este momento de viver a solidão. Com os biscoitos que tinha, com as 2 bananas, com uma rúpia, passou um período ainda alimentando-se, dormindo aqui e acolá, mas logo em seguida chega a fome. E no processo da fome começa, ao invés agora de ir à beira do Ganges, cascavelhar por tesouros, buscava nos lixos aqui e ali o alimento que desse a ela a condição mínima de manter-se sobrevivendo. Já trazia a dificuldade de ser pária, marcada por este Deus, e agora duplamente, além de pária leprosa. A dor, certa feita, a apertou de tal maneira que ali, acolá, fazia pequenos furtos na feira, mas neste dia nada conseguira. Fora em direção a um homem que vendia algumas frutas da região e oferece a ele o próprio anel de ouro que trazia incrustado na narina. O homem olha para Ananda e percebe que ela não era uma qualquer, e por compaixão, estende-lhe e lhe proporciona uma penca para que passe um certo período sem tanta fome. Vencido pelo tempo, pela fome, os piolhos lhe tomam os cabelos. Sua barriga agora distendida pelos vermes que lhe corroíam por dentro. Vai a uma plataforma de trem e começa a mendigar, vencida pela própria vida. As pessoas passavam, por ser pária, ela não podia sequer olhar para elas, nem sua sombra tocar, porque a sua sombra a amaldiçoava. Até que chega a figura de um homem de solidéu branco, que era a marca registrada daqueles partidários do Partido do Congresso. Olha para Ananda num canto, vê-a com a mão estendida e lhe entrega 10 rúpias, uma fortuna. E ela teve a vontade de olhar, mas sabia que não devia. E pela experiência daquele homem diante de uma criança, voltou-se para ela e disse: minha filha, você não precisa me agradecer, porque afinal de contas, quem precisa de você sou eu. Eu sou casado. Minha esposa viajou e vai passar 2 semanas fora. Eu preciso de alguém que cuide dos meus 2 filhos pequenos. Eu gostaria, se possível, que você viesse comigo. Diante de tamanho desespero, do dinheiro que lhe chegara fácil à mão, vindo daquele homem, que representava o amor, a compaixão acima de tudo, não pensou 2 vezes. A pequena ave de rapina do Ganges, mais uma vez bate as suas asas em direção àquele carro que o homem apresentara como sendo seu, e ali entrou. No entanto, o roteiro não era da casa. Fora levada a um templo, tirada do carro, jogada ao pátio onde se encontravam outras dezenas de crianças, todas meninas. Espalharam-se folhas de bananeira no chão. Trouxeram uma grande panela
e jogaram sobre as folhas de bananeira o alimento, e todas esfomeadas caíram em cima e começaram a comer feito animais. Depois foram levadas para dentro do templo, tratadas das suas afecções, no entanto orientada por tutores, que lhe falavam da realidade de determinados deuses que eles iriam entrar no período das festividades. Deuses que estimulavam os homens a usar da sua força sexual. E quanto mais jovem e virgem, melhor para aqueles homens. Não sabia Ananda que agora entraria no mundo da prostituição. Fora usada de todas as formas. Mais uma vez, nós até podemos pensar: onde está Deus? Se Deus é amor, igual a ela, milhares de crianças, de meninas em toda a Índia sofriam o mesmo processo do aliciamento. No entanto, naquela mesma região de Benares, havia um palacete que serviu durante muito tempo, era a casa dos príncipes do pequeno estado do Himalaia. Ali haviam brasões que relembravam esses tempos memoráveis. No entanto, agora apresentava-se uma placa que dizia quem eram os seus sucessores, já que não mais ali viviam estes príncipes, e o que elas faziam agora naquele palacete. E ali estava escrito: missionárias da caridade, a serviço dos leprosos. Passa um determinado período, e a irmã que comandava aquele palacete era a irmã Bandona, uma oriental cujos olhos puxados no meio daquele povo fazia destacar, e toda manhã abria-se as portas dos palacetes para receber aquela quantidade de leprosos marcados pelos deuses da Índia. No entanto, que encontravam um local para morrer com dignidade, e aqueles que tinham a possibilidade de serem curados da lepra, pois naquele momento já começavam a descobrir e a utilizar a medicação indicada para tal. Certo dia, irmã Bandona sai em busca de alimento, e em observando aquela quantidade de pessoas que estavam ali fora, percebe uma silhueta de uma criança, entristecida, acabrunhada, mas que trazia na intenção a vontade de adentrar ao palacete. E ela volta-se para a criança, que lhe chama a atenção e me diz: irmãzinha, me mostre o seu rosto. Mas ela não levanta. Era uma pária. E a irmã então toma-lhe o queixo, levanta e diz: já sei qual é o seu problema. Não se preocupe, irmãzinha, vamos curá-la. Traz para dentro do palacete a figura de uma criança que, passando por tantos problemas, conseguira fugir daqueles que aprendiam a vida da prostituição. Ananda fora levada a esta casa quando descobriu junto a outros que haviam pessoas que estavam a ajudar. Era um encontro mágico daquela criança que agora apresentava-se como uma idosa, carcomida pelas dores da vida, marcada pela sua nascença, pelo seu momento do nascer, marcada pela doença que lhe chegava, e agora encontrava uma mulher vestida de sari branco, cujas margens encontrava-se bordadas em azul. E ela trouxe para dentro, aplicou-lhe as medicações, que não fora fácil a cura
caíra os cabelos à sobrancelha, mas tempos depois a mancha desaparecera. Além de desaparecer, a sensibilidade voltou. E aquela mulher então, a criança, olhava para ela e achava estranho a quantidade de sofredores, pois era o grande salão do palacete repleto de doentes. E a maioria deles sem a condição da remissão da problemática, sendo levado ao processo da própria morte. Mas ela achava estranho a figura daquele homem cravado numa cruz. Que Deus era aquele que numa figura tão estranha apresenta-se ali crucificado? Ananda então assiste uma cena que lhe toca profundamente, quando certa manhã a irmã que tomava conta do palacete adentra com uma maca, trazendo mais um leproso que encontrara nas sarjetas de Benares. E lembra que havia um canto para ele ao lado de um outro irmão. E quando se aproxima deste lugar, sai de onde ela não percebe a figura de um outro que já se encontrava num estado avançado de putrefação, e grita com ela, dizendo que o local onde ela iria agora colocar aquele novo indivíduo era um espaço em que ele estava esperando que chegasse uma esteira. E como é que ela ia fazer isso? E ao gritar começa uma grande algazarra daqueles leprosos que digladiam-se entre si, jogam os seus pratos, os copos, os pinicos. E a algazarra começa. O irmão dá uma cabeçada no joelho da Madre Superiora, que ali estava. Ananda, assustada, corre para trás de uma pilastra e observa aquela guerra dentro de um local que parecia o inferno. E esperando uma reação explosiva da irmã, toma ela o crucifixo, levanta sobre sua cabeça e de forma muito doce começa: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E discorre a oração dominical. Aos poucos, tudo se acalma. E ela fica surpresa. E aqueles que começaram a baderna ficam agora impressionados. E na expectativa de levarem um puxão de orelha ou de serem castigados. E a irmã abandona simplesmente, volta-se para aquele que havia gritado com ela e diz: meu irmão, me desculpe, eu não lhe vi aí, vamos arrumar a esteira que você tanto quer, vamos trabalhar. Quanta vergonha, todos eles tinham. E ela esqueceu o mal e começou a agir, e isso tocou Ananda. Que força é essa? Como vocês entregam a vida a isso? A cuidar destes doentes. Que Deus é aquele que deve ter pecado tanto para morrer dessa forma? Não, Ananda. Não. Observe a cruz. Se você olhar para ela, perceberás que ele nos dá uma ordem e nos aponta um sentido. Este nosso Deus é um Deus de amor. É o seu Filho, que é com incompreensão humana, não sabendo a profundidade do amor, ele imolou-se para que entendêssemos que mesmo crucificado, devemos manter os braços abertos para abraçar a humanidade inteira, mesmo diante da dor. E se olhares com mais calma, perceberás que este formato lembra de um sabre, que cravado agora na crosta, é como se quebrasse a superfície para fazer com que as raízes estejam fincadas na terra.
porque é aqui o nosso local de trabalho. Mas ao mesmo tempo em que ele finca as raízes da terra, aponta para o alto, que é o resultado que nós teremos após vivermos este processo de abraçar a todos através do amor. Então Ananda esquece daquele Deus que havia marcado e começa a admirar aquele Deus que abraçava os leprosos, aos esfomeados, àqueles que tiveram a vida marcada, repleta de tanta dor, e ao mesmo tempo coloca-se agora dizendo: eu quero fazer a mesma coisa. Ananda faz o sacrifício hercúleo de aprender a ler, escrever e falar o inglês. Enviada a Calcutá, conhece aquele gigante que encontrava-se escondida num corpo franzino, Madre Teresa. E em observando a figura de Madre Teresa, casa com Jesus. E naquele dia especial, Ananda observava que todas as noviças recebiam os familiares para aquele momento festivo. E nenhum dos seus ali estava, mas quando olha na multidão, encontra o sorriso e aquele olhar puxado. E imediatamente é remetida àquele dia em que conheceu o amor, através de uma pergunta tão simples: minha irmã, mostre-me o teu rosto. Sorrir, corre em direção à irmã Bandona e a abraça, agradecendo por apresentar àquele Deus e mostrar qual a realidade da vida. Porque aquele Deus, na visão católica, porque nós sabemos que Jesus é um espírito da mais alta envergadura, é a representação pura do amor, entendendo ela que a sua vida principiou quando ela optou por viver o amor na plenitude. Não havia nome, conceito, filosofia. Era importante amar. Quando, no final da década de 70, início de 80, surgiu aqui e acolá, principalmente nos Estados Unidos, iniciava ali o maior desafio do final do século para os estudiosos da imunologia. Quando um paciente apresentou determinado problema pulmonar e em suas faces o famoso sarcoma de Kaposi, uma grande força-tarefa em todo o mundo correu para estudar, porque o fenômeno estava a se repetir primeiro nos homossexuais. Depois se mostrou que não se encontrava apenas neste grupo, mas em todos os outros. Era o momento quando eclodia na Terra o HIV, a AIDS. E obviamente o inimigo número 1 do amor é o medo. E parece que igual a Benares, onde estava repleto de leprosos, as pessoas agora tinham medo daqueles que traziam o vírus do HIV. E neste instante, indo receber um prêmio, Madre Teresa de Calcutá recebe a visita daquele que era responsável pelos católicos naquela cidade de Nova York e solicita a ela que possa ela fazer um trabalho ali. E ela imediatamente solicita ao prefeito uma casa
para que seja abrigado os portadores agora da AIDS, que não tinham onde morrer, porque encontravam-se nas ruas. E qual não for a coincidência, manda chamar em Benares uma jovem com agora 19 anos de idade, a ave de rapina do Ganges, bate as suas asas, vai a Nova York, coloca-se como uma trabalhadora do Cristo, em ainda não sabendo toda a potencialidade daquele vírus, não se preocupa, simplesmente ama, e quem ama, cuida. Entrega a sua vida àqueles que apresentavam as inúmeras afecções sem terem as suas curas, mas ela trazia o conforto que só o amor e o acolhimento dá. Até que certa feita, agora os presidiários também apresentavam os problemas. E se aqueles que moravam em casas e tinham as suas famílias já eram de certa forma abandonados, imaginem os presidiários que a própria sociedade já os colocam à margem. Madre Teresa então solicita que aqueles que receberem os indutos de Natal possam vir à casa, e neste momento um desses se apaixona pela jovem Ananda, negro. E ao forçar, Ananda volta-se para ele e diz: meu irmão, eu sou casada. Sou casada com Jesus. Sou casada com a sua proposta de amar a todos. Não há espaço para ti. Não da forma que desejas. Mas a rejeição, para qualquer um de nós, pigmeus ainda da alma que não compreendemos, a beleza do amor que tudo abarca, que cria a vida, advindo da mão do próprio Criador, acovarda-se e em determinado momento tira o próprio sangue, esperando que Ananda encontre-se desapercebida, desligada ante o trabalho, e a injeta com o sangue contaminado. E ela simplesmente olha, volta-se para ele, não dá a mínima, dá as costas e sai. E perguntaram a ela: Ananda, e se você foi contaminada? E que importa? Quem sabe é Deus. E assim segue Ananda, na sua tarefa depois transferida para a China, cuidar das crianças com paralisia cerebral. Eis a força do amor. Caminhos estes que muitas vezes surgem em nossa vida quando menos esperamos. Às vezes nos preparamos para um casório como Ananda. E a vida, por alguma razão, modifica a história. Uma doença que chega no momento em que iríamos viajar, um ente que parte quando menos esperávamos. A dor nos chega, a revolta nos toma, mas o convite é o do amor. Porque se ontem nós agimos mal para com ele, hoje colheremos estes frutos amargos, mas é em nome do próprio amor que faz com que o indivíduo aprenda pela dor a optar pelo amor. E obviamente, da mesma forma que o homem amadurece pouco a pouco, o amor também tem suas fases. E era bom que nós entendêssemos isso, para não cairmos num processo de uma neurose ou uma condição de culpa, porque ainda não atingimos a meta, mesmo sendo espíritas. Segundo os estudiosos, há a fase infantil. E aí nós iremos perceber que ainda é muito presente. Há aqueles que ainda têm e que vivenciam o amor infantil independente da sua cronologia. Porque o caráter do amor infantil é o amor possessivo. Você é meu, isso é meu, você é minha. É o amor de posse, porque a criança é assim. Quando a mãe o afasta do colo, a criança berra, o bebê, porque o peito é dele, o leite é dele, e tudo se volta para ele. Há pessoas que ainda estão estagiando nesta experiência do amor infantil. Há uma segunda etapa, o amor juvenil.
porque obviamente depois da infância segue-se adolescência e juventude, e o amor juvenil é aquele caracterizado pela insegurança, e a insegurança materializa-se no ciúme, no medo de perder. Perder o quê? Se nada é nosso, só é verdadeiramente nosso o que daqui pudermos levar. E é nessas horas que a gente observa, não tem uma história dessa, né? Que o marido desencarna, e aí está na hora de inumar o cadáver, e a mulher entra em desespero, chora, eu vou com você, eu não suporto viver sem você. E ela faz isso exatamente no momento em que está descendo o corpo. Neste instante ela escorrega na borda e cai no buraco. E ela começa a gritar, me tira daqui, socorro, me tira daqui, por favor. É interessante porque o processo da separação, nesses que vivem ainda na experiência do amor juvenil, é que quando termina, diz assim, ainda bem que eu me livrei daquele encosto. É o que acontece normalmente. Porque o amor juvenil é isso. É a insegurança de perder. É o ciúme que desequilibra, principalmente a quem tem. É aquela brasa que ao invés de aquecer, queima. E depois vem uma fase transitória. Antes de chegar ao amor maduro, tem uma fase transitória. E esta fase transitória, ela é caracterizada pela troca, que graças a Deus, eu acredito, a maioria de nós já não passamos por ela. Mas eu faço isso por você e é isso que você faz por mim. São as nossas trocas, as compensações. É um amor de compensação. Se eu faço, você faz. Se eu não faço também, você não faz. E aí a gente vai compensando, aqui e acolá. E na hora em que a gente olha deste momento do transitório para trás, a gente vai ver como a gente sofre por amor. Quando o amor, em essência, é o princípio da vida. Não só da vida orgânica, mas igual a Ananda, o princípio da vida. Porque Ananda começou a viver quando libertou-se da pior lepra que atingiu a sua alma, que era aquela de se achar marcada para a infelicidade pelo próprio Deus, não merecedora. E muitos de nós, neste período que passamos, não nos achamos merecedores do amor, porque trazemos as nossas consciências de culpa do ontem e do hoje. No entanto, gostaria de dizer aos senhores um detalhe. Quando Deus nos abre a porta da reencarnação, está implícito que este é o maior ato de amor e que aí se encontra o grande merecimento de todos nós. Por mais que a nossa vida agora seja marcada por situações como a de Ananda, nós temos a grande prova do amor de Deus por cada um de nós. Porque se hoje algo de bom nos acontece, se temos pais, irmãos, sobrinhos, os derentes, os próximos, os amigos que nós amamos, se temos momentos de felicidade que já ficaram marcados por uma câmera digital, por uma fotografia, por uma lembrança que nos leva a sorrir, é a prova máxima do amor de Deus, do princípio da vida, da reencarnação que nos dá a chancela de poder viver novamente. Não abrindo espaço, não deveríamos, para a tristeza, porque depois deste período de transição, chegamos ao amor maduro que plenifica, como plenificou Ananda, que poderia olhar para trás e dizer que Deus é este, que me coloca numa família de párias, que me proporciona uma lepra, e eu por conta disso agora irei odiar a todos aqueles que vivem diferente de mim. No entanto, quando conheceu a Jesus,
lembrando da sua mensagem de amor, ela viu nesta proposta a beleza da vida que se inicia para cada um que opta por caminhar com Ele, porque Ele mesmo disse que veio para que todos nós tenhamos vida, e vida em abundância. É necessário então tomar da charrua, como nos fala o próprio Evangelho, não olhar para trás e cumprir esta regra máxima, que mesmo nas nossas limitações do entendimento, optarmos pelo amor, que apresenta-se para nós além da maneira de observarmos as suas fases, através de três formas. O amor-terapia. E este amor-terapia é aquele que torna mesmo os doentes saudáveis. Porque há pessoas que são saudáveis, mas são profundamente doentes. O amor-terapia é este entendimento que a doutrina espírita facilita para que possamos compreender que toda dor é o expurgar, é o amor divino, nos dando um mecanismo para nos livrarmos desta plantação amarga de ontem. E na alegria de estarmos agora resgatando os débitos, simplesmente o organismo se refestela por essas energias sublimes, no qual nós reconstruímos a origem, porque se Deus é amor e a alma saiu da mão de Deus, simples e ignorante, a nossa alma é constituída em essência pelo amor. Daí o amor-terapia é quando nós optamos por entendermos que a vida é um canto de amor na possibilidade que nos dá de refazermos a história. Assim, mesmo diante das dores, optemos por amar, porque o corpo reconhece, porque o amor é Deus em nós. A segunda forma que ele se apresenta é o amor-perdão. E este amor-perdão é formidável, porque todos carregamos as nossas mazelas, todos nós temos momentos que agimos de forma equivocada, e aqueles que não conseguem identificar no hoje trazem o traço da depressão, porque foi o ontem trazendo só as consequências de agora, e um gatilho que surge nos traz as dores, a não vontade de viver, daí auto-perdão. Se nós erramos com alguém, se nós agimos de forma equivocada ontem, tenhamos a coragem de entender, passou, era o melhor que nós podíamos fazer, porque talvez como Ananda, nós ainda, apesar de sabermos da existência dele ontem, nós não havíamos optado por caminhar com ele. E se alguém que sofreu não aceita o nosso pedido de desculpas, lamentemos, mas seguimos adiante. Afinal de contas, se nós já nos entendemos como seres falíveis, o outro também pode ser. E neste processo do amor-perdão, nos tornamos muito mais leves, perdoando a figura de um pai, a figura de uma mãe, a figura de alguém que seja o nosso inimigo. Não nos preocupemos. Se ele é nosso inimigo, gostaria de lembrá-los, o problema é dele. No entanto, se somos nós o inimigo da pessoa, o problema é nosso. E estaremos indo de encontro com esta energia formadora do Espírito, que é o amor que saíra da mão do Criador. Assim optemos pelo amor-perdão, porque no estágio em que nos encontramos, esta plenitude da potência do amor que encontramos na figura de Jesus ainda está difícil e distante de nós, mas já podemos ver o amor-terapia, o amor-perdão, o amor-libertação. E este amor-libertação, ele atinge os dois mundos. Porque temos aqueles que prejudicamos e agora não se encontram mais na matéria e utilizam da surdina para nos prejudicar. No entanto, quando nós amamos,
mudamos a nossa paisagem interior e a nossa formatação espiritual torna-se diferente. O inimigo do ontem, quando chega, não encontra mais o algoz. Encontra uma figura que, ao invés de matar, acolhe. Ao invés de maldizer, bendiz. Ao invés de lesar, promove. A força da vingança não encontra a energia necessária para se fazer, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não é à toa que na regra que agora fica fácil entender, que contém toda a lei e os profetas, o amor libertação encontra-se vinculado ao amar a si, optar pelo que é melhor. E o melhor será sempre aquilo que nos promove, que nos liberta. Quando olharmos então para pessoas e coisas que achamos que são nossas, e que tenhamos a vontade de prender, venhamos a compreender que quando se ama, se liberta, porque nos ciclos da reencarnação, o que irá nos manter unidos é simplesmente os laços do amor, nada além. E não é à toa que é o grande desafio de todos nós, para entendermos que se verdadeiramente queremos a partir de agora viver, optemos pelo amor. E ao pesquisarmos todo o Evangelho, encontramos um pedido que Jesus nos faz, único. Um pedido vos faço, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O que nos falta? Será que é necessário a marca da lepra em nossas narinas? A fome e o abandono, para que através do processo da dor, que é uma bênção, venhamos chegar à vivência do amor? Não. Para quê? Nós temos um roteiro de vida. Temos aquele que veio para que todo aquele que nele crer tenha vida em abundância. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nesta grande escola da vida, as salas especiais que trazemos são exatamente aquela onde nos encontramos. No teto da família, no abrigo do trabalho, na casa onde nos vinculamos. Se Deus é amor, a inteligência suprema é o amor, que nos coloca onde devemos estar para desenvolver esta virtude. Não joguemos fora a oportunidade de, mesmo diante das grandes dificuldades que a família, que o trabalho, que as relações nos trouxerem, vamos aproveitar, porque esta inteligência suprema, que é o amor, que nos conduz na estrada, nos deu o roteiro. Temos um mapa. Tenhamos força para caminhar, superando nossas limitações, e felizes seremos se optarmos pelo sacrifício da própria vida em nome do amor, tal qual Ananda fizera. Que assim, como espíritas verdadeiros, encerrando esta semana tão especial de estudo e de reflexões, possamos sair daqui enxergando o local onde estamos, para ver a influência e a necessidade que temos e as possibilidades de vivermos o amor-terapia, o amor-perdão e o amor-libertação. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz, e quando o mundo nos solicitar o ódio, que possamos sempre
levar o amor. Muita paz.